Muito bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo nesse mais novo webinar, ao vivo, direto aqui do escritório da Microfocus Brasil, em São Paulo. Meu nome é Ricardo Lima, sou engenheiro de vendas aqui da Microfocus Brasil, e hoje o assunto é Disaster Recovery mais fácil do que você imagina. A agenda de hoje é bem curta, bem direta. Vai ter espaço no final também para pergunta e resposta, se alguém quiser deixar para o final, tá? E a gente vai começar com introdução ao Disaster Recovery. Tá? Já peço desculpa se tiver alguém que já conheça ou que já saiba dos conceitos, mas é uma boa maneira de demonstrar para quem não conhece ou quem gostaria de dar uma refrescada na memória. Tá? Passando pelo Plate Spin Disaster Recovery, os benefícios e também um passo a passo, né, de como é tão fácil que eu consegui colocar em slides para vocês, ok? Vamos lá. O que é Disaster Recovery, né? Vocês vão ver Disaster Recovery em inglês ou recuperação de desastres em português. Tá? Eu tento manter as duas porque é muito comum, né, nós usarmos a expressão em inglês mesmo aqui no Brasil, tá? Mas acaba sendo a mesma coisa, então não se preocupem com isso, tá? Recuperação de desastres, DR, né, Disaster Recovery, são todos sobre o mesmo assunto, tá? Antes de iniciar o que é o Disaster Recovery, eu gostaria de comentar também a que a gente chama de workload, porque não só, né, com a Microfocus, mas também com outras aplicações de outros fabricantes, nós falamos que nós enviamos, copiamos, replicamos workload. Tá? Workload de carga de trabalho, ele é representado aqui na Microfocus como um sistema operacional, mais as aplicações e mais os dados, tá? Ou seja, a máquina inteira, tá? Tanto ele faz físico, virtual ou que seja uma imagem, tá? Uma ISO. Uma ISO é uma workload, você tem encapsulado lá sistema operacional, aplicações e os discos, né, com os dados, as informações. Então, nós lidamos isso como uma workload, e é isso que a gente trabalha. Tá? Ricardo, você só faz disaster recovery da aplicação? Não, isso não é disaster recovery, isso você pode ser load balance, você pode ter uma alta disponibilidade. O que a gente está falando aqui é uma situação mais drástica, né? Como o próprio nome diz, quando você tem uma parada total, né, de algum serviço, tá, que faça com que essa workload não responda mais a usuários finais, ok? É importante também nós posicionarmos esse assunto no mercado hoje, tá? Eu estou com essa pesquisa da Forrester de 2014, tá? Qual que é o custo da hora parada, né? Em paradas não programadas, obviamente, que são as não planejadas, né? Envolvem geralmente erros, falhas catastróficas, erros humanos, enfim, invasões. Então, foi consultado, né, CIOs, né, em 2014, e em primeiro lugar foi constatado que o que mais impacta é a perda de produtividade do usuário. Né? E não é nem mais importante, ou seja, ele foi mais votado do que a perda de confiança, né, ou reputação da corporação. Né? Porque não adianta nada eu ter uma reputação boa, sendo que meu usuário final não está fazendo nada por um serviço parado, né? Então isso leva a outros problemas a aumentar esse índice. Então a perda de produtividade foi o maior votado, né? E a perda de moral também com o funcionário. Né? Ninguém gosta de trabalhar numa empresa onde os serviços param, onde você fica 2, 3, 4 dias, né? Não tem uma empatia, geralmente, do usuário. Coitada da TI, deu um problema. Geralmente tô sem acessar meu e-mail,
e como meu trabalho está atrasando, e aí? Eu não posso ir para casa, tenho que ficar aqui esperando. Então é problemático isso, e as empresas variam de o custo da hora parada de $10.000 a 3,5 milhões de dólares o custo da hora parada. É muito relevante, né, para o negócio. E quais que são as causas, né? A Forrester também fez uma pesquisa em 2013, em novembro de 2013, tá? Essa pesquisa foi baseada em 94 grandes clientes e múltiplas respostas foram aceitas, tá? Por isso que vocês, na somatória, vocês têm mais de 100% no gráfico, mas o que ficou em primeiro lugar? Não foi desastres em fenômenos da natureza, e nem terremotos, enfim, furacões, etc. O maior problema mesmo, o que foi declarado como uma maior parada no negócio, foi energia e falha de rede, né? Junto com falha de hardware e junto com falha de rede, né? Foi separado os servidores em switches e roteadores. Então, vocês verem que a energia elétrica, tá? Isso nos Estados Unidos foi muito mais relevante que todas as outras, né? Até mais que empresas que declararam que nunca tiveram problemas, né? E aqui no Brasil, esse cenário é mais preocupante. Nós sabemos das deficiências energéticas, né, das nossas operadoras, de crises, acabamos de passar por uma crise hídrica, né, estamos saindo dela, na verdade, e aí você tem todo esse aparato que é externo ao negócio, não depende de mim, né, ou seja, até certo momento você pode mitigar erro humano, segurança, né, ou segurança seja ele invasão externa ou alguma atividade maliciosa interna, isso você consegue ter controle, mas que a Eletropaulo ou a Light ou a Bandeirantes vá parar de fornecer energia, você tem que depender de geradores e baterias, aí já é uma coisa que não depende de você. Então, por isso que acabou se destacando nos gráficos. Aí também foi perguntado, em 2012, não, um ano antes, quais são os planos, né, para você ter um planejamento, né, para recuperação. E 90% diz que precisa fazer alguma coisa. Só 10% diz que estão felizes com o que tem, né? Então, você vê que a grande maioria acha, né, que precisa mudar, tem que fazer alguma coisa. Não fazer nada, né, é uma escolha também. Então, é aí que determina, né, quanto que eu vou gastar, né? Quanto que eu vou gastar de funcionário, de licenças, enfim. Bom, para chegar num plano de disaster recovery, nós temos 3 grandes fases, né, para isso. Começa primeiro com a cópia, a replicação, né? Eu preciso enviar de um lugar para outro, né? É como se eu, na hora que estivesse no meu apartamento, como que eu faço um apartamento de disaster recovery? Eu tenho que montar um outro, mobiliar, tenho que colocar roupas, né? Porque se caso tiver uma inundação em um, eu possa me mover para um outro e continuar, entendeu? Então você precisa da replicação de todo o sistema operacional, aplicações e dados. Ele tem que ser o mesmo serviço que ele estava provendo na origem, nesse novo ambiente. Tá? O segundo passo é uma recuperação, ou seja, você tem que ter uma maneira onde os usuários, né, de maneira transparente ou não, né, depende de qual nível de automação que você vai querer chegar, onde você possa transferir toda a carga, né, de uma localidade para outra. Tá? E o terceiro passo, você precisa voltar ao seu local de origem. Né? O ambiente secundário onde você recupera, ele é construído e dimensionado para ser só um quebra-galho, né, para você ser um paliativo enquanto você não recupera o que aconteceu de errado no ambiente primário. Né? Então você tem que fazer o failback. Então são palavreados aí bem comuns em planos de disaster recovery: failover, failback, test failover, replication. Então a gente tem que se atentar a isso. Tá?
Outra métrica, né, e um capítulo importante do Disaster Recovery é o RTO. Né? RTO, é o Recovery Time Objective. É simplesmente um objetivo máximo para recuperação, né, de uma parada. Ou seja, se eu tenho um evento de parada no meu ambiente, quanto tempo eu levo para eu restabelecer esse serviço, né? Seja ele na mesma localidade ou em uma outra, né? No caso de disaster recovery. Tá? Então, por exemplo, se eu falo que eu tenho um RTO de 4 horas, significa que meu sistema tem que voltar a ficar online, né, disponível para o meu cliente final em até 4 horas. Tá? Se você ultrapassar essa métrica, você não atingiu o seu tempo de recuperação. Ok? E o RPO, que é o irmão, né, Recovery Point Objective, é a métrica máxima de perda de dados. Por quê? Se você tem uma parada, né, e recupera, esta recuperação pode não ser exatamente a do mesmo ponto onde você interrompeu no primeiro momento. Né? Então, é uma métrica que você estipula quanto que você perde de dados, né, em determinado tempo. Né? Pode ser minutos, horas, dias, semanas. Né? Então, por exemplo, um RPO de 4 horas, né, mais ou menos, significa que que o backup mais recente que você tem, ou seja, a sua cópia, né, não pode ser mais velha do que 4 horas. Tá? A contar da parada, obviamente. Então eu tive uma parada às 10 da manhã, né, eu tenho que ter uma cópia ali para recuperação, no mínimo, né, às 6 da manhã. Tá? Bom, essa lei, né, é uma sigla de Service Level Agreement, né, um acordo, né, de nível de serviço, por exemplo, isso é acordado principalmente em quem está montando o disaster recovery ou quem está vendendo a solução, né, que 87% das empresas, né, que foram questionadas, né, nessa pesquisa, possuem um RTO de 4 horas ou menos para suas aplicações. Então, se eu tenho se eu tenho um negócio, né, que é dependente de um serviço de TI, eu quero que seja o mais próximo possível do zero. Só que quanto mais próximo do zero é mais caro. Então, como vocês podem ver, tem 31% e 39%, não precisa ser zero, ele tem que ser entre 1 e 4 horas. Tá? Ok, né? Não é zero, ou seja, não preciso ter uma replicação síncrona, né, de milhões de dólares, mas eu consigo aí trabalhar com 4 horas de perda, ok, dá meio período, né, o usuário vai ter impacto, mas não vai ser uma coisa absurda. Né? E para atingir tudo isso, né, que soluções que a gente tem hoje? A mais clássica e famosa, né, é a tape. A tape ela atinge uma disponibilidade aí de 1.9, né? Ou seja, você consegue ficar até um mês, né, um pouco mais de um mês parado, né, 36 dias e meio parado, e por ano, desculpa, você consegue ter um mês por ano de parada, bastante coisa. E uma recuperação, né, um RTO, né, um tempo para recuperar, geralmente de 12 a 24 horas. Por quê? Tape, ele é feito aí uma vez por dia, né? E para você recuperar isso, demora muito. Você tem que recuperar várias tapes, né? Porque são feitos incrementais. Quem conhece aqui de backup sabe. É feita geralmente uma full no final de semana, as incrementais durante a semana. Eu parei Se eu faço todo sábado e eu tive uma parada na sexta, eu tenho que recuperar a fita full do sábado anterior e de domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Ou seja, são 6 fitas, né, LTO com vários gigabytes de dados para poder recuperar. Né? E no final ter que torcer o dedo para dar tudo certo. O custo, né, é barato, mas é inaceitável para alguns níveis de serviço. Simplesmente não dá. Né? Na outra ponta,
nós temos aí os grandes serviços, né, os SLAs, de 4 até 5 noves, né, onde você pode parar até, não pode parar nem um minuto, por exemplo, por ano, né, desculpa, por mês, né, dá mais ou menos 5 minutos por ano aí. Né. O RTO é baixíssimo, né, porque você está tendo uma replicação assíncrona bem agressiva para um ambiente espelhado, só que o custo disso é muito caro. Você tem que ter exatamente o mesmo hardware, porque a capacidade tem que ser equivalente, né? Você não consegue ter flexibilização nisso. Geralmente da mesma marca, outros sistemas operacionais, né? Para poder licenciar essa outra máquina que ela fica ligada. Algumas aplicações até não cobram o valor total na hora que você vai construir um ambiente de disaster recovery, mas cobram uma taxa menor, mas cobra. Tá? E algumas ainda precisam de features, né, compradas, adquiridas, para ativar a alta disponibilidade disso, né, seja do sistema operacional ou da própria aplicação. Ou seja, tudo é cobrado. Né? Aí você, isso do ponto de vista de serviço, ainda você tem ainda um profissional que vai ter que ser treinado para manipular isso e envolve multi skills, né? multi conhecimento. Sistema operacional, aplicação, storage SAN, né? Rede, tudo isso encarece o valor da hora paga, né? Técnica para consultoria ou para um profissional que é contratado, e no final, na ponta do lápis, você tem um preço exorbitante que é justificável somente para alguma parcela bem pequena dos serviços. Né? E tem clientes que não precisam exatamente disso. Né? Eu tenho aqui, a minha hora parada vai custar mais barato que eu comprar, né, um ambiente de DR desse jeito. Então não compensa, né? Compensa eu ficar parado, conserto e volto, né? Eu gasto menos dinheiro. Né? Então vocês perceberam que tem um vão entre as duas tecnologias, que é onde a Micro Focus entra. Tá? Que tal então a gente descer um pouco, mas nem ser tão horrível igual a tape, onde você consegue entre 2 e 3 noves, né, mais ou menos, com RTO de mais ou menos de 15 a 60 minutos. Lembra outro slide, onde eu falei que a maioria aceita entre 1 e 4 horas, né, de recuperação? Então, você tem a economia, né, como se fosse um backup, com alguns benefícios da replicação síncrona. Deixa eu marcar aqui, ó, neste nicho que a gente quer alcançar, tá? Ricardo, mas e aí? Como é que vai fazer então? Eu tenho aí benefícios de tape com automação de cluster, né, e IHA. Como que a gente faz então? Bom, é isso que a gente vai aprender agora. Né? Opa, desculpa. Oh, meu Deus. Aqui. Bom, simples. Com DR virtualizado. Né? Como assim DR virtualizado? Né? Não tem nada a ver com proteger máquinas físicas, virtuais. Eu tenho Hyper-V, VMware, tenho Citrix. O meu é no Ubuntu, Zen. E agora, como assim virtualizado? É simples, tá? Como que a gente acabou desenvolvendo toda essa tecnologia? Você tem suas máquinas, tá? Aqui do lado esquerdo. Deixa eu colocar meu pointer aqui. Então você tem aqui suas máquinas do lado esquerdo, tá? Seja ela física ou virtual. Imagina se você conseguisse consolidar várias máquinas de diferentes tecnologias, Dell, HP, IBM, Cisco, Fujitsu. Você tem aqui todo o seu parque heterogêneo, com o sistema operacional. Eu tenho o CentOS, eu tenho o SUSE, Windows Server, eu tenho um pouco de VDI também. E pegar tudo isso via LAN e colocar num lugar só. Né? E nessa transferência, você já virtualiza e guarda esta imagem virtualizada. Tá? É muito mais simples. Né? Por quê? Trabalhar com máquina virtual, você tem mais flexibilidade para mexer em hardware, ligar, desligar, fazer replicações.
né, cuidar de snapshots, fazer backup. Então, esta tecnologia de DR virtualizado, como que ela vai funcionar? Você tem um protect, né, bonito ali, como vocês podem ver. Deixa eu colocar o pointer de novo. Vocês têm o PulletSpin Protect e aqui 3 servidores, tá? 2 físicas e uma virtual, né? P de physical e V de virtual. Como que vai funcionar? Deixa eu adiantar o slide aqui. Enfim, você vai fazer um backup dessas workloads, dessas VMs ou servidores, tá? E o PulletSpin Protect vai guardar isso no formato de imagem de hypervisor. Imagem mesmo virtual, tá? Fez o backup inicial, ou seja, ele fez uma primeira cópia, como se fosse um backup full, né? Após isso, ele vai fazer a replicação periódica escolhida pelo administrador. Essas 2 primeiras máquinas, elas são Tier 1, é meu banco de dados, o meu ERP, né? E essa outra virtual é um servidor de ponto, um servidor que eu posso ter um pouco menos, né? Um tier mais baixo. Então eu escolho essas 2 primeiras, uma replicação a cada 20 minutos e a primeira a cada 2 horas, né? E o Protect, ele vai lidar com isso, né, automaticamente, né, gerando relatórios, você está atingindo a sua replicação do jeito que você pediu, você me pediu a cada 2 horas e o diferencial não está ultrapassando essa barreira, então está tudo bem, tá? E está replicando, tá? Um bom ambiente de DR, na verdade, o ambiente de DR é somente efetivado se você testa isso. Tá? Não adianta nada você gastar algumas centenas de milhares de dólares e descobrir que na hora que você recupera, não está nada funcionando, né? Então, como você está indo para ambiente virtual, para testar é muito fácil. Por quê? Ele vai ligar, tá? Esta máquina virtual que foi previamente copiada e sincronizada no ambiente apartado, tá? Sem interromper as replicações que tem que acontecer, obviamente, e a produção que está lá respondendo para os seus usuários finais. Então você pode validar com calma, testar tudo em rede apartada, ou VLAN separada, data store separada, onde você verifica, valeu, tá, os serviços estão subindo, você marca isso como válido, o relatório ele vai ser completado, tem um questionário, tá? Você pode documentar isso, tá? Ok. Agora, no caso de desastre, no failover, você está lá replicando, o seu ERP parou, né? As 2 máquinas lá físicas, né? Desastre, não é falso positivo, foi confirmado, as 4 fontes desses 2 servidores queimaram, né? Então aí um infortúnio, né? E o que agora faz? Com o administrador com somente um clique de mouse, tá? Um clique não, ele vai dar 2 cliques, porque ele tem que colocar login e senha na console, dar um OK, e a partir do segundo clique ele vai clicar em failover, tá? E a máquina de produção que estava previamente, de novo, copiada e sincronizada, ao invés de subir no ambiente de teste, sobe na VLAN e com IP de produção, tá? E começa a fornecer os serviços para os usuários finais, tá? Você vai usar, tá? Aquilo vai fornecer. Enquanto isso, que os usuários voltaram a ter o serviço restabelecido, você vai corrigir o que teve de errado. Abre chamada no fabricante, o motoboy foi lá e levou as fontes novamente, né? Vamos trocar a fonte, voltou à vida, né? Os servidores estão ligando. Só que nós temos um problema agora, né? Nós temos aí mais ou menos 6 horas de utilização do ambiente de produção, né? Que está no ambiente de failover agora, e agora a gente precisa voltar, né? E agora a gente tem uma versão velha. O que eu faço agora? Simples. O Protect, ele também prevê a restauração em máquinas físicas, né, ou virtuais também. Para quê? Como a gente está trabalhando com máquina virtual, ele devolve esta imagem de volta para o ambiente original, né, onde você vai fazer isto aqui, ó. Recuperei, né,
colocou em um servidor novo, ou o fabricante acabou trocando a máquina toda, e você devolve a workload lá para a produção, tá? Uma máquina e para outra, ok? Desta maneira, o Protect volta a proteger e sincronizar essa máquina, tá? Qual que é o benefício, então, de eu ter tudo isso virtual? É muito simples, né? Eu falei isso de uma maneira bem resumida, mas como que a gente consegue, então, um failover só com um clique de mouse? Porque nós trabalhamos com standby morno, né, para rápida ação. O que isso significa? Quando eu faço uma sincronização, o Protect ele vai ligar esta VM que está protegida, tá? Fazer a atualização dos blocos de disco, ou seja, em 1 hora de janela, né, que foi que eu coloquei para fazer a replicação, eu tive aqui 100 megas de mudanças de disco, né? Ele vai lá, atualiza esse diferencial e pausa esta máquina. Por quê? Em um caso de disaster recovery, eu simplesmente dou play nesta VM e ela volta a responder para a rede. Por isso que a gente trabalha com standby morno, né? Você não precisa instalar sistema operacional e ficar recuperando o backup, instalando a aplicação. Já está pronta a máquina, é só você tirar ela do pause, tá? E na volta, tá? Que é o failback, que é importantíssimo também, porque em algum momento você tem que voltar. Você pode voltar para outra localidade que não era original, né? Aqui eu dei um exemplo que queimou a fonte. E se queimasse o servidor todo, né? E já está fora de garantia, eu preciso colocar um novo, inclusive de outra marca. Como é que eu volto, né? Dá. Nós vamos lá, trocamos os drivers, ele mesmo já corrige tudo isso, né? Ou vai para outro ambiente virtual, enfim. E também prevemos snapshots, né, para desastres lógicos, né? Que um DR, pouca gente também lembra, mas um desastre lógico também pode acontecer em um erro humano. Altera alguma coisa, este erro é replicado, né, para o ambiente de DR, e como que eu recupero, né, sem ter essa proteção. Tá? Outro benefício é uma área de teste segura, né, igual eu comentei agora, sem afetar a produção. Tá? E a proteção heterogênea. Então, Windows, Linux, Hyper-V, Citrix, VMware, tudo trabalhando como se fosse uma coisa só. Eu tenho aqui CentOS com Oracle VM e Windows. Ok, não tem problema. A gente consegue puxar elas todas, tá? Então, as plataformas aí, esta lista está atualizada, essa matriz está atualizada desde o mês passado, tá? Eu acho que não tem mudanças. Então, igual eu disse, Linux, Windows, tá? SUSE e VMware, tá? Também, se vocês tiverem aí os DRS clusters, a gente suporta também, tá? E os sistemas de arquivo também, NTFS, e aí os mais famosos para Linux, ok? Os boots também, o boot é o FI, também já é suportado. Tá? Nós temos alguns cases de sucessos públicos, tá? A gente tem vários outros, mas só alguns clientes permitem divulgar imagem, nome e um statement. Nós temos 2 públicos aqui, um banco na França e um data center no Reino Unido, tá? Onde a história dos dois é muito parecida, inclusive o nome, né, o mesmo, né? Um é o Oliver Mather e o outro é o Oliver Berlin. Os dois, tá? Qual que era o problema desses dois? É um RPO muito alto, né? De mais de um dia, né? E o tempo, né, para recuperar isso, de 3 a 4 dias, né, para recuperar, porque ele tinha que instalar um novo sistema operacional, guardar a versão exata da aplicação e dos bancos de dados, porque na hora que ele for recuperar as tapes, ele conseguir montar isso e a aplicação aceitar, né? Como se fosse ter que trabalhar com Frankenstein e torcer para aquele braço funcionar com aquela perna, com aquele tronco e dar um choque e tudo funcionar. Né? Então, basicamente, a tape funciona assim, se você está copiando só os dados. Né? Então, ele tinha 20 servidores críticos, né, e caiu.
de um RPO de 24 horas, ou seja, um ponto, né, de recuperação de 24 horas para 3 horas, ou seja, desses servidores críticos, ele faz a replicação a cada 3 horas. Né? E o tempo para recuperar isso, alguns minutos, igual eu disse, é simplesmente ele logar na console e dar um OK, aí a VM é feito o play nela e volta a funcionar, então é alguns minutos. Né? A Databarracks também, né? Saiu aí de mais de um dia para poder recuperar, né? E para alguns minutos, né? Agora eles mensuram isso em minutos e não em dias, né? E várias horas. Né? E como a Databarracks é um service provider, ela ganhou uma vantagem muito boa em cima da concorrência. Por quê? Ela oferta um RPO e um RPO agressivo, tá? Sem extorquir o cliente, né? Sem afugentar. Com isso, eles ganharam confiança em novos clientes aí só em ofertar o PlateSpin no seu portfólio aí de aplicações. Ok? Bom, eu coloquei aqui um passo a passo, né, para proteção, para vocês verem que é tudo pela web e é tudo com o mouse, tá? Não tem aqui que ter muita configuração não, tá? Aqui eu estou adicionando, essa console tem em português, tá? Sinto muito, eu peguei os screenshots em inglês, eu acabei esquecendo de tirar em português, tá? Aqui eu estou adicionando uma workload. IP, né, ou hostname, se estiver no DNS, você escolhe se é um Windows ou Linux, porque ele vai decidir se ele vai usar o WMI ou SSH, as credenciais, tá? Só. Você vai dar OK. OK, ele vai pré-cadastrar e instalar um servicinho, né, de replicação a quente, né, dos dados. Né, ou seja, não precisa ter aqui paradas para poder fazer essas aplicações. Tá? A partir disso, você vai configurar esta máquina que você está protegendo, essa workload. Tá? Primeiro você vai falar onde que você quer guardar ela, né? Aqui eu falo, você pode ter vários containers de proteção. Aqui eu escolhi uma porque tem um espaço livre ali em disco. Ok, né? E a partir disso eu escolho o tier de proteção que pode ser configurado também. Tá? Como por exemplo, eu tenho você pode trabalhar com números de tier, né? Tier 1, 2, 3, aqui é um tier daily, ou seja, ele vai fazer uma cópia todo dia, pode ser hourly, ou seja, toda hora, ou weekly, faço só aos domingos, né? Você escolhe baseado na criticidade da máquina que você está protegendo, tá? E você pode criar outros tiers de proteção, tá? Onde você também configura qual que é, deixa eu colocar aqui o pointer, qual que é também sua replicação, quando que ela vai ocorrer, tá? A full, né, se é uma vez por semana. Se você tem janela de blackout, ou seja, neste horário eu não quero replicação porque é muito crítico, eu tenho muita utilização, não quero que copie nada. Nível de compressão, throttling, se você estiver trabalhando numa rede mais lenta, você pode colocar carga máxima de madrugada e no horário de produção você diminui um pouco. Tá? Quantos snapshots você vai querer e aqui um indicador de falha. Então, a cada 60 segundos, se ele identificar 3 falhas, ele já vai alarmar para um possível disaster recovery. Ok? Vamos para o próximo slide. Depois que eu configurei só as características da proteção, aí eu vou para a parte técnica mesmo. Tá? Basicamente aqui qual a rede onde ele vai se recuperar, se vai ser a mesma numa secundária ou numa terceira, se o hardware vai ser o mesmo, tá? Por isso que é muito econômico. Se eu tenho uma máquina de produção com 8 processadores e 64 GB de RAM, eu consigo fazer um disaster recovery com metade disso, tá? Inclusive com team provisioning de disco, né? Se eu tenho 15 teras montados, mas só 10 utilizados, não preciso ter tudo isso, né? Como eu disse, um ambiente de failover, ele é temporário. Então, você não precisa ter tudo isso mapeado, né? Alguns clientes aceitam ter uma leve degradação, tá, em troca de você ter uma economia de hardware e recuperar depois isso um hardware de verdade mesmo, dedicado para ela. Tá? Sockets aqui, onde você escolhe tudo. Okay? Aqui você também vai configurar os critérios de failover, ou seja, se você vai mudar
domínio, né, o workgroup, se você vai mudar o IP, máscara, DNS, enfim, todas as partes aqui, os pormenores, tá? E também vai configurar qual que é o ambiente de teste, né? Lembra que eu disse que você pode testar mesmo em produção? Como ela vai subir uma máquina de verdade, né, com serviços online, é bom você escolher uma outra área aí de testes, uma outra VLAN, uma outra rede, né, onde você vai poder testar isso com calma. Ou não, né, você pode fazer os testes de verdade, né, onde você derruba mesmo a máquina de produção e recupera. A diferença é que é muito mais rápido, né, não precisa ir parar sábado e domingo, por exemplo, né. Aqui é quando você preparando uma workload, né, onde você realmente vai instalar os componentes, né, e deixar ela pronta para as replicações. Ela preparou, né, concluiu, aí você aperta o botão Run Replication, onde ela vai começar a replicar e fazer a replicação no que você configurou lá, né? A cada hora, a cada 15 minutos, a cada 3 horas, né? Aí ele termina a replicação e já está pronto aí para testar uma falha, por exemplo, né? Que é como vocês podem ver aqui, ó. É simplesmente você... Deixa eu voltar aqui, desculpa. Deixa eu colocar o pointer. Tem um botão aqui, é onde é o test failover. Com um botão, ela vai subir esta VM protegida em outra área e você pode testar à vontade. Tá? Aí você marca que foi um sucesso, né? Ou que foi falha, e você ajusta, né? Ah, o que teve de falha? Foi o banco que não montou, porque mudou o IP, a gente tem que cuidar disso. Então, assim, vocês conseguem antecipar problemas que possam acontecer aqui no ambiente físico, você não dá para fazer isso toda hora. Tá? Aí você marca como sucesso, né? Ou falha. E relatórios, muito importantes, são bem detalhados, tá? Eles mostram toda a trilha de auditoria que aconteceu com aquela máquina, seja ela na replicação do dia a dia, na eventual falha onde teve a recuperação, nos testes, né? Tudo auditado com até a quantidade de kilobytes trafegados para vocês terem o máximo de ajuste possível, tá? Ricardo, você deve estar me perguntando, isso é caro para Dedel, né? Não, tá? Nós fazemos jus e defendemos aquele primeiro slide onde nós estamos entre tape e entre a replicação síncrona. Nosso valor é condizente com a realidade brasileira e do mundo. Nós temos clientes e service providers que viram valor já, porque o licenciamento também é muito honesto. É uma licenciamento perpétuo, ou seja, a licença de vocês, tá? Por workload protegida, e ela pode ser reutilizada. Então, por exemplo, quando você está protegendo uma máquina e quer tirar ela e colocar uma outra, por exemplo, tá? Se aplica muito a service provider, né? Eu estou com um contrato com o cliente, ele não quer mais, eu vou colocar um outro. Ok, tá? Ela pode ser reciclada, reutilizada. Tá? E a manutenção anual, que dá direito a suporte 24/7 no Brasil, tá? Com consultoria, se vocês desejarem como extra, e também a atualização constante da solução para os novos sistemas operacionais que são lançados toda hora, né? Eu espero que tenha ficado claro, tá? A gente só teve uma hora, a gente sabe que este assunto de disaster recovery em uma hora é complicado, mas eu estou aqui aberto agora a verificar aqui o chat, as questões, tá? Vamos ver aqui. Nós temos uma pergunta, vamos verificar aqui, ó. André Frigo perguntando se no âmbito virtual, o que diferencia o Plate Spin Protect das das principais hypervisors utilizadas no mercado, que é o SRM, né, da VMware, e o réplica do Hyper-V, tá? E no âmbito físico mais virtual, o que diferencia o Plate Spin Protect dos produtos como o DoubleTake HA, tá? Boa pergunta, André, sobre a competitividade. Vamos começar então pela DoubleTake, que é o nosso principal concorrente. O DoubleTake, tá, além de ter um preço muito maior, tá, que o nosso, esse preço real, confirmado com o cliente que já comprou, além de ter um preço muito maior que o Protect, ele necessita de licenças adicionais para poder proteger Linux, tá?
e não possui não possui os testes automatizados. Na verdade, ele nem prevê teste, né? O teste que você vai ter que fazer vai ter que ser de verdade, onde você derruba o servidor de produção e ele vai alarmar e você vai ter que recuperar. Então, ele não prevê testes, tá? De teste failover, tá? A recuperação do double take em ambiente físico, né? A volta para o físico é limitada e precisa de licença, além do preço caro da licença base, adicional para proteger Linux, tá? Em relação ao SRM e o réplica, além do preço também, não prevê testes, tá? O Site Recovery Manager, né? Para quem não sabe, SRM da vSphere. E nós temos também toda uma trilha de auditoria dedicada para vocês terem um relatório avançado do que aconteceu com as aplicações, tá? Eu tenho um documento detalhado que eu posso te enviar mais, deixa eu anotar aqui, onde eu posso te enviar todo o dossiê entre a DoubleTake e o VMware com nós, em onde você pode verificar. Deixa eu anotar aqui. André Frigo, ok, anotado. Tá. Vamos a outra pergunta agora. Aqui o André também perguntando qual que é a infraestrutura necessária para implementar e utilizar o Protect. André, é muito simples. O Protect ele, é instalado em um servidor Windows, tá? Básico. E você pode também adquirir um appliance físico, tá? Onde já vem tudo pronto. Banco de dados, aplicação e container VMware. Aí vocês verificam qual que é mais atrativo, né? Porque tem cliente que já tem hardware, já tem um banco de dados, já tem um VMware, só quero aplicação, ok. Não tenho nenhum, quero comprar caixa pronta. Também dá, tá? E basta ter conectividade de LAN, né? Ou WAN entre a máquina ser protegida e o plate spin, ok? André também perguntando se o Protect é capaz de executar customizações relacionadas com acionamento, né, a utilização do DR. Por exemplo, alteração de IP nos servidores de DR, sim. Tá? Além daquelas que eu mostrei, que já é obrigatório você colocar, tá? Por exemplo, é obrigatório colocar a rede de proteção, a rede de teste e a rede de failback. Tá? Isso já tem que ser pré-definido. Eu não tenho isso na hora, é possível embutir na solução nossa do Protect a execução de aplicações e scripts pré-carregados, ou seja, na proteção e na recuperação, nós injetamos aplicações e scripts onde você pode automatizar algumas tarefas, tá? É muito útil para rotas, tá? Quem tem isso configurado, regras de ptables, né? Para quem está no Linux, para poder fazer essa mudança, principalmente se você estiver protegendo um próprio servidor de DNS, tá? É preciso alterar algumas coisas, mas tudo isso está previsto e muito bem suportado, tá? Marcelo perguntando como fica o licenciamento de software quando você sobe o sistema operacional em outro equipamento. Olha, Marcelo, alguns fabricantes de sistemas operacionais, né, a gente está falando de SUSE, ou da Red Hat, ou da Microsoft, ela faz diferenciação entre um ambiente de DR frio, ou seja, onde você mantém pausado ou desligado, e aquele que você mantém quente, ou seja, os dois ambientes ligados fazendo replicação, seja ela síncrona ou síncrona, tá? Há diferenciação, tá? Convém questionar com cada um se é cobrado, tá, este ambiente DR, só que ele vai ficar desligado, tá? Para Microfox não cobra, tá? Só dando o exemplo do meu. Eu não posso falar em nome nem da Oracle nem da Microsoft, mas creio que não deveria ser cobrado, porque, igual eu disse, é um stand-by morno, a máquina está pausada, ela não está ligada nem provendo serviços, tá? Então não deveria ter esse tipo de cobrança. Para testes, aí a gente cai num outro ambiente, cai num outro sentido. Por quê? Aí você vai ligar e começar a usar. Convém aí um agreement entre os fabricantes e você, tá? Rafael pedindo para enviar para ele também. Ok, Rafael, fica tranquilo. Yuri perguntando se existe alguma coisa automatizada relacionada ao período de parada ou recuperação do serviço. Você não denomina pasta ou arquivo? Faz toda a aplicação na máquina?
Sim, é o que acontece. Tudo é automatizado, Yuri. Você não precisa se preocupar para onde está indo a pasta, os serviços, etc., qual arquivo que está indo. Ele, igual eu disse, ele vai copiar a máquina inteira, tá? É isso, ou seja, na hora que ela for subir, ela sobe como se ela nunca não soubesse onde ela estava, como se ela tivesse sido teletransportada, tá? O console de alerta existe. Você pode receber alerta por celular, por e-mail, ou se você tiver um ambiente de NOC, né, SOC, ou uma console aí de um dashboard de monitorar, para monitorar tudo isso, você vai receber o alerta. SNMP, ou via Trap, né, SNMP, ou via string no banco, ou via e-mail, tá, para uma caixa de emergência, enfim. Você pode ser alertado de várias maneiras que você escolha. Por que que a gente não até dá para ser 100% automatizado, mas a gente não recomenda. Falso positivo, tá? Como nós somos baseados em rede, você tem que ter certeza absoluta que você vai vai iniciar o processo de disaster recovery, tendo certeza que o ambiente está parado, né? Porque senão você vai subir dois serviços idênticos, tá? Corrupção de banco, né, falha de serviço, enfim, a gente pode imaginar quantos problemas tem na hora que a gente duplica uma máquina na rede. Então, na hora que foi validado isso, a máquina já foi preparada e está pausada. Simplesmente com OK você libera, tá? Então, para você validar, a gente já automatiza algumas partes, tá? Para você só ir lá e confirmar, ok? Tá pedindo versão trial? Sim, nós temos versão trial. É executados provas de conceito ou demonstração em loco, né, na sua localidade, ou via internet, ou vocês vêm aqui no escritório da Microfox no Brasil, tá? E o trial dura 60 dias, tá? Daniel pedindo para encaminhar, ok, encaminho, e também perguntando mais comparativo das ferramentas. Também, pode deixar, eu mando. Ronaldo também pedindo para mandar. O André agradecendo, obrigado, eu que agradeço. Éder perguntando, a cópia de hora em hora, por exemplo, copia tudo ou só alterado, tá? Edler, você escolhe, tá? Só que acontece, 1 hora para transferir uma máquina inteira, só se for uma VM muito pequenininha. Então, o que eu recomendo? Uma full, num primeiro momento, tá? Momento zero, ou seja, eu nunca protegi a máquina, vou proteger. Tem que ser full obrigatoriamente. E todas as outras, para sempre, a incremental. A incremental só vai copiar o diferencial. Então, por isso que nós somos agressivos no RPO, né, no ponto de parada. Se você fala que você quer uma replicação a cada 1 hora, a sua largura de banda e quantidade de dados tem que caber em 1 hora. Né? Então, por exemplo, a cada 1 hora foi trafegado 200 megas de diferencial e demorou 30 minutos. Dá para descer essa 1 hora a cada 40, né, por exemplo. Né? Aí você vai ajustando. Marcelo perguntando se utiliza uma estratégia de desduplicação de dados. Olha, para economia de storage, nós temos disponível agora no PlateSpin Protect a compactação de dados na transferência e o team provisioning na criação da máquina protegida. A desduplicação, tá, nós não fornecemos nativamente, mas não temos restrição nenhuma se você quiser utilizar essa tecnologia do seu storage. Okay? Eu quero agradecer a presença de todo mundo aí e eu estou aberto a discutir todos os casos um por um. Sou eu que cuido dessa ferramenta aqui no Brasil, então fiquem tranquilos, tá? Pode me contactar. Manda um e-mail e eu devolvo. Minha assinatura tem um celular, pode me ligar, WhatsApp, e-mail, telefone, fique à vontade. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.